Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa noite? How many are in love with Jesus? Pergunta mais uma vez, que eu acho que eles não ouviram. I'm going to ask one more time because I don't think you heard us. Quantos apaixonados por Jesus How nós many- temos aqui nessa noite? How many are crazy about Jesus tonight? Para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. If you're coming for the first time, you're very welcome. Essa é a sua casa agora. This is your home now. Amém, igreja? Amen, church? Se você estava procurando um lugar para pertencer, If you're looking for a place to um belong, lugar para ser parte, a place to be a part of, welcome here. If you're American if you're American, or some Spanish guy, you're so welcome to be with us here in our church. Amen? Vai ser maravilhoso. Bom, você é muito... americano, ou se você é hispano, você está muito bem-vindo aqui. You got it, come on. Você pode celebrar a vida da Natália nessa noite, gente? Para honra e glória do Senhor Jesus, To the honor and glory são of tantos Jesus. testemunhos que nós temos ouvido There's so many testimonies that we have heard de tudo aquilo que nós estamos gerando aqui. of everything that we're generating Talvez here. você não está acostumado numa igreja brasileira, Maybe you're not accustomed to a Brazilian church você ter tradução simultânea. to have translation. Mas deixa eu te falar algo. But let me tell you Só em something. Nova York se falam 800 idiomas. In New York, there's 800 languages spoken. Just in New York. Just in New York, exactly. Se você está esperando If you're expecting que a gente vai chegar em Nova York that we're going to come to New e York pregar para 22 milhões de pessoas and preach to 22 million people em português, in Portuguese, I'm so sorry. I'm so sorry. It's not gonna happen. Não vai acontecer. Esse é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui. This is one of the reasons why we're here. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos americanos a gente tem na casa? How many Levanta a mão. Americans do we have in the house? 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, Thank you, 4. Jesus. Você pode celebrar o nosso Deus? 4. Let's celebrate our God. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Deus é bom. God is good. Yes. Eu tenho um texto que eu quero compartilhar com você. I have a text I want to share with Eu estava you. perguntando ao Espírito Santo o que ele tinha para essa noite. I was asking the Holy Spirit what He has for tonight, E um texto pulou na minha mente. and a text came to me. É claro que a gente está falando do Esquenta Virada 2026. And we're talking about the New Year Service. the New Year warm-up service. You got it. É claro que nós estamos falando do Esquenta Virada We're 2026. talking about the warm-up service for 2026. Yeah, eu tô muito ansioso para I isso. am so anxious for this. Yeah, excited. Excited. Yeah, eu tô muito ansioso para I'm isso. very excited Yeah, for quem this. tá ansioso pro nosso dia Who 31? is excited for the Yes. 31st? Então eu já vou te fazer um convite. So I'm going to invite you Dia 31. on the Fala pra pessoa 31st. que tá, fala pra pessoa que tá do salão. Dia Tell- 31. Tell to the person next to you the Você tem um 31st. compromisso aqui na igreja. You have an invitation for the church. Mais uma vez, dia 31. On the 31st, Anota na sua agenda. write it down. Você tem um compromisso aqui na igreja. You have an invitation to come to this A church. gente vai estar aqui adorando a Deus. We're going to be here A worshiping gente vai estar God. aqui orando pelo ano de We're going to be 2026. praying for 2026. Não existe lugar melhor There's no better place para que nós possamos estar celebrando o so nosso we can be Deus. celebrating our God. Passando as últimas horas de Spending the 2025 last few hours of e as 2025 primeiras horas de and the 2026. first hours of 2026. Orando pela nossa casa, Praying for our house. orando pela nossa Praying família, for our family. orando pelo esse próximo ano Praying for the next e year. declarando todos os planos e And propósitos do Senhor. declaring all the plans and purposes Tem alguém of the comigo Lord. nessa noite? Anyone with me tonight? Eu espero por você dia 31. I'll wait for you on the 31st. E eu não sei se você sabe, mas como igreja, nós no ano de 2026, I don't know if you know, but as a church, in nós 2026, vamos viver o ano da aliança. we are going to live the year of the covenant. O ano da aliança. The year of the covenant. E no ano da aliança, And the year of the eu covenant, creio que nós vamos viver muitas coisas I believe juntos. we're going to live so much in God. E sobre a aliança, And about covenant, Deus me lembrou algo. the Lord reminded me of something. Que foi esse texto? That was this text. Josué capítulo de número 4, Joshua chapter 4, verso de número 24. verse 24. Josué 4, 24. Joshua 4:24. Quem trouxe a Bíblia para a igreja, diga amém. Brought their Bibles to church? Say Yes. amen. Levanta a sua Bíblia aí. Yes. Lift up your Bibles. Isso. 2 pessoas com Bíblia de papel, o resto tudo online. Yes, amen. Comprem Bíblias. Buy Bibles. Josué capítulo de número 4, verso de número 24. A palavra do Senhor fala para mim e para você. Ele assim fez. Diga comigo, ele. Vamos, igreja, tem alguém comigo acordado nessa noite? Yes, vamos lá, 1, 2, 3. Isso, muito bom, começamos bem, vamos lá, yes. Vamos lá, 1, 2, 3 e ele assim fez para que todos os povos da terra
saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. He did this so all the nations of the earth might know that the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever. Feche seus olhos mais uma vez. Close your eyes one more time. Pai, obrigado por essa noite. Father, thank you for this night. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. I thank you for everything you've Eu done. me coloco à disposição do Senhor. I put myself at Eu your oro pela minha disposal. vida. I pray for my Eu oro life. pela I Natália. pray for Que Natalia. possamos ser instrumentos do So we Senhor may nessa be noite. instruments of Que you, a tua Lord. palavra That pregue. your Que word o may teu Espírito preach. Santo fale aos That your nossos Holy corações. Spirit can speak Nós to te our pedimos hearts. revelação. We ask for revelation. Nós pedimos sabedoria. We ask for wisdom. Nós pedimos, sabe, Espírito Santo, We ask, Holy Spirit, fale conosco. speak to us. É o que te pedimos. Is what we ask. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. No ano da aliança, In the year of the covenant, nós precisamos ter aliança. we must have covenant. Parece algo óbvio. It looks obvious. Vou falar mais uma I'm vez. gonna No say ano da it one more aliança, time. In the year of the covenant, nós precisamos ter aliança. we must have covenant. E eu não sei se você já leu o livro de Josué, And I don't know if you ever read the book of Joshua. mas essa passagem But do this- capítulo de número 4 This scripture from chapter 4 ao capítulo 5, to chapter 5, nós estamos falando sobre uma nova estação. we're talking about a new season. Nós estamos falando sobre um novo tempo. We're talking about a new time. E é claro que o capítulo 4 And chapter 4 vem antes do capítulo 5. comes before chapter 5. No capítulo 5, In chapter o 5, Senhor faz com eles uma aliança. Lord does a covenant with Mas them. antes da aliança do capítulo 5, But before the covenant in chapter o 5, Senhor faz com ele uma promessa no the capítulo Lord 4. does a promise in chapter Quem está 4. entendendo o que eu estou falando? Em nome Who's de Jesus? understanding what I'm saying in the Se name of você não leu o Jesus? livro de Josué, If you haven't read the book of eu vou te fazer um Joshua, convite. I'm going to invite you, Leia Josué. read Joshua. Mas resumindo, But in summary, Josué era um discípulo de Moisés. Joshua was a disciple of Moses. Eu não sei se você sabe quem é Moisés, I don't know if you know who Moses is, mas Moisés foi levantado como um tipo de Cristo but Moses was lifted as a type of para, Christ para libertar o povo do to Egito, free the people from Egypt, para cumprir a promessa de Deus to fulfill the promise of e God, levar eles à terra and prometida. take them to the promised land. Ou seja, Moisés era um instrumento de Deus Moses was an instrument of para a God manifestação do poder de Deus, to manifest the power of da God, palavra de the Deus word of God, e da aliança de Deus. and the covenant of God. O Senhor prometeu, The Lord promised passaram-se Abraão, Isaac, Jacó, Abraham, Jacob, and Isaac, e 430 anos and depois, 430 years Deus later, levantou um homem chamado Moisés, God lifted up a man named que era um Moses. tipo de Cristo, He was a type of que Christ apontava para who Jesus, pointed to Christ, aquele que haveria Jesus, de vir the one who would come para salvar o mundo, to save the world, salvar os seus, to save para que His, nós pudéssemos alcançar so vida e we graça could nele. have life and grace in Him. O que acontece então What happens é then? que Moisés, Moses, um homem levantado por Deus, man lifted up by God, passa 40 anos no deserto. spends 40 years in the desert. Eu não tenho como falar toda essa história para I você, can't give you all the story, mas eu convido, leia o livro de Josué but I invite you to read the book of Joshua e os outros livros um pouco antes, and the few books também before chamados it. de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. The first 5 books of the Bible. Vai contar um pouco dessa história. It's going to tell you a little bit of the Mas vamos story. pular para o livro de Josué. But let's run to Joshua. Josué era o auxiliar de Moisés. Joshua was an assistant to Moses, E ele seguiu os passos de Moisés. and he followed Moses' steps. Tem algo que é incrível que fala There's something that's incredible em that says Deuteronômio, capítulo de número in 29, Deuteronomy 29 e Êxodo, capítulo de número and 33, Exodus 33, quando o Senhor começa a se revelar a Moisés. when the Lord starts to reveal E num himself to determinado Moses. momento, quando ele fala sobre a tenda, And when he talks about the tent, e quando ele está no monte, and when he's at the mount, ele não apenas tem a revelação de tudo aquilo que ele vai viver na he terra, not only has revelation of everything he's going to live on mas earth, tem um momento but there's a moment onde Moisés ele entra na tenda do where encontro. Moses enters the tent that he encounters E God. nesse momento onde Moisés entrava, And in this moment where he entered, a palavra fala que a glória do Senhor descia. the word says that the glory of God E descended. Deus falava com Moisés And face a God face, spoke to him face to face, como quem fala com um amigo. like someone who speaks to a friend. Já pensou isso? Could you imagine that? É isso que o Senhor espera de nós. That's what God expects of us. Não vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. O povo está meio sério hoje. People are a little serious today. Estou esquecendo de sorrir. You got, is no. Let it snow. Let it snow. Let it snow. You got it. Agora o pessoal ri. A grande verdade é The big truth is que o mesmo relacionamento que Deus tinha com the Moisés, same relationship that God had with Moses. a palavra fala
que ele queria ter, não apenas com Josué, mas com todo o povo. The word says he not only one had to with Pastor. Joshua, but everyone else. Como assim, pastor? But what do you mean, É Pastor? engraçado porque nesses momentos, In these moments, tanto no momento quando Moisés sobe, in the moment that Moses sobe a ascends, montanha, sobe a ascends the montanha, mountain, a quando ele vai à tenda, and he goes to the tent, a palavra fala the word que says, quando Moisés saía da tenda, when Moses left the tent, Josué permanecia lá. Joshua remained. Mais uma vez. One more time. Quando Moisés saía da tenda, When Moses left the tent, a palavra fala que o seu auxiliar, the word says his assistant, Josué, Joshua, permanecia lá. would remain there. Ele aprendeu a amar a presença He loved the presence, como Moisés amava a just presença. like Moses loved the Você está entendendo o que eu presence. estou Do you falando? understand what I'm saying? Mas o que isso tem a ver com Josué capítulo de número But what 4? does that have to do with Joshua chapter 4? Agora vai fazer sentido. Now it's going to make sense. Porque quando Moisés morre, When Moses dies, Deus chama Josué. God calls Joshua. E você conhece Josué capítulo de número 1. And you know Joshua chapter 1. Aonde Deus começa a falar com Josué. When God starts to speak to Josué, assim Joshua, como eu estive com he Moisés, says, Joshua, like I was with eu Moses, estarei com você. I will be with Não you. tema. Don't fear. Verso de número 9. Verse 9. Muito bom. Yes, you got it. Seja forte e corajoso, Be strong and courageous, porque eu estarei com because você. I will be with Se you. você permanecer nas minhas palavras, If you remain in e my as minhas word, palavras permanecerem and com my vocês, word remains in as you, mesmas palavras que Jesus the disse, same words that God eu said, estarei com você. I will be Por with isso, não you. tenha medo. So don't fear. Deus chama Moisés, God calls Moses, mas a palavra diz but the word says que Josué that Joshua cumpre fulfills a plenitude do chamado de the Moisés. fullness of what Moses was called for. E o que isso tem a ver com Josué capítulo And what does número that 4? have to do with O Joshua que isso tem a chapter ver com o ano 4? da aliança? What does that have to do with O the que year of isso the tem a ver comigo covenant? e com você? What does that have to do with me and you? Josué capítulo de número 4. Joshua chapter 4, A palavra fala the word que says quando eles vão atravessar o Jordão, that when they're going to cross the Jordan, ou seja, um pouquinho antes de uma nova estação, a little before a new season, um pouquinho antes de um novo ano, a few moments before a new year, pouquinho antes de tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para essa nova estação, a para little esse novo before for a ciclo, new season, a new cycle, o Senhor chama eles. the Lord calls them. Josué capítulo de número 4. Joshua chapter 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, verso número 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: When all the people had crossed the Jordan, the Lord said to Joshua, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar aonde os sacerdotes ficaram parados. Now choose 12 men, one from each tribe. Tell them, take 12 stones from the very place where the priests are standing in the middle of the Jordan. Levem com vocês para o lugar onde vocês forem passar a noite. Carry them out and pile them up at the place where you will camp tonight. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão como um sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras. So Joshua called together the 12 men he had chosen, one from each of the tribes of Israel. He told them, go into the middle of the Jordan in front of the ark of the Lord your God. Each of you must pick up one stone and carry it out on your shoulder, 12 stones in all, for each of the 12 tribes of Israel. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Vou ler mais uma vez, que esse texto é muito forte. O verso de número 7. Respondam que as águas do Jordão foram... agora o pessoal começou a dizer amém. Yes. Yes. Vamos lá de novo. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas, essas pedras eram um memorial perpétuo para o povo de Israel. Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of the Lord's covenant went across.
These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. Eu prometo que eu estou acabando, mas I o promise that I'm verso finishing. 8 e 9 me pega demais. But verse 8 and 9 really takes me. Ele fala para mim e para você: os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número de tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e levaram ao acampamento, onde as deixaram. So the men did as Joshua had commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan River, one for each tribe, just as the Lord had told them. Verso número 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e lá estão até hoje. Joshua also set up another pile of 12 stones in the middle of the Jordan, at the place where the priests who carried the Ark of the Covenant were standing, and they are there to this day. Em outras palavras, In other words, resumindo, in summary, quando o Senhor falou a Josué: when the Lord said to olha, Joshua, vocês vão atravessar o Jordão, look, you're going to cross the river, ele falou assim: tá bom, Deus. he said, okay, God, E provavelmente, assim como eu e você, just like me and quando ele you, fala: olha, você vai atravessar por uma nova estação, when he says you're going to ou cross melhor, into a você new vai station, atravessar por algo que You're vai gonna- te levar a uma nova estação. you're going to cross through something that's going to take you into a new season. Na primeira instância pode parecer um pouco louco. At first, it might seem a little crazy. Num primeiro momento pode parecer impossível. At the first moment, it can seem even Mas eu impossible. preciso lembrar você que esse povo já tinha passado o Mar Vermelho, But I have to remind you, these same people have crossed the Red Sea. Red Sea. Mas a gente precisa lembrar que esse povo já tinha passado pelo Mar But Vermelho. we have to remind you that they already crossed the Red Sea. Em outras palavras, In other words, alguns some já tinham visto have already o seen que o Senhor tinha feito. what God has done. Mas eu não sei se você lembra. But I don't know if you remember. Quando Deus chama Josué, When God calls Joshua, ele fala assim: olha só, he says, listen, sabe quem vai entrar na terra? you know who's going to go into the land? Dos 20 anos para baixo. 20 years and younger. Talvez muitos nem tinham nascido ainda quando Maybe aconteceu. many weren't even born yet. Ou melhor, se eles passaram 40 anos no deserto, Better yet, if they spent 40 years in the desert, provavelmente muitos deles não viram. probably most of them didn't see. Mas o que Deus estava para fazer But what God was about to do não se limitava apenas a uma geração, was not limited to one mas generation, aquilo que aconteceria depois but e what would depois e happen to depois. afterwards and Talvez afterwards. uma geração poderia ter esquecido que eles passaram pelo Mar Maybe a Vermelho. generation could have forgotten that they went through the Mas Red a partir Sea. do momento que Deus chama Josué, From the moment that God calls e ele fala: Joshua, vocês vão atravessar o he Jordão. says you're going to cross the E Jordan. a palavra fala para mim e para você And the word tells que you and quando isso me, começa a acontecer, when this starts to o Senhor happen, interrompe as águas do the Jordão. Lord interrupts gente the acabou water de of ler the isso. Jordan. We just read E a palavra that. diz que Josué pega 12 pedras And the word says that Joshua takes 12 e coloca stones no meio do and Jordão. he puts it in the middle of the E ele pega Jordan. mais 12 And he pedras. takes 12 Ou more, melhor, um de cada tribo. one for each Pega tribe, 12 pedras takes 12 e stones coloca do outro lado do and Jordão. puts it on the other side of the Jordan. Pastor, o que isso quer dizer? Pastor, what does that have to do with anything? Porque antes de vivermos a promessa que o Senhor tem para nós, But before we live the promises God has for Ele us, sempre faz conosco uma aliança. He always does a covenant with us. Talvez você não entendeu o que você veio fazer aqui nessa noite. Maybe you don't understand what you came to do here A tonight. gente está a ponto de entrar num novo ano, We are about to go into a new year, numa nova estação, in a new num season, novo tempo. a new time. Mas algo que você precisa entender nessa noite, But what you need to de understand uma vez tonight, por todas, once and for o all, que o Senhor quer fazer com what você, God wants to do with you, aonde o Senhor quer te levar, where God wants to take não vai you, tocar só você, is not only going to vai touch tocar a you, sua casa, it's going to a touch sua your house, família, your as family, próximas gerações, your next porque generation. dia se eles olharem para trás Because one day when they look e back perguntarem: pai, o que é aquilo? and ask, Father, what is O that? que são aquelas 12 What are pedras? those 12 Você vai stones? dizer: foi o dia que o You're Senhor going to say it's the day the nos Lord prometeu promised que us atravessaríamos that esse the rio victory is gonna e come viveríamos a and promessa. we would live the promises. Em outras palavras, In other words, você pode entrar em mais um ano, you can go into another year, como se fosse mais um ano, just like it's another year, sem fazer nada, without doing sem anything, mudar nada. without changing Ou anything. você pode começar o novo ano Or you can start a new year levantando altares de adoração ao lifting up Senhor. altars of worship to God, Memoriais que vão durar de memorials geração to the em Lord that geração. was going to do for generations and Você pode generations. tomar atitudes You can take que vão attitudes mudar não apenas você, that can change not only you, mas toda uma descendência. but all a descendant. E é isso que acontece. But that's what happens. Sabe o que é interessante? You know what's interesting? O Senhor não mandou Josué pegar 12 pedras The Lord did not tell Joshua to pick up e 12 colocar stones 12 pedras no meio do and Jordão. put 12 stones in the middle of the Jordan. O texto fala que ele mandou fazer? Did the text say he told him to do it?
Ele mandou pegar 12 pedras e colocar do outro lado. He said, take 12 stones and put it on the other side. Josué, Joshua, I think eu não vou deixar de fazer parte disso, Deus. I'm not going to miss out on being part of this, Lord. Talvez a minha tribo pode fazer, Maybe my tribe can do it, mas eu também vou fazer. but I also want to do it. E é engraçado porque ele manda chamar um de cada tribo, And it's interesting because he calls one of each pegar tribe as pedras e colocar nos ombros, to take the stone and put it on e their shoulder atravessar o rio and todo, travel the ou river, melhor, metade do rio, cross half the com as river pedras nos ombros. with the stone on their E shoulder. aqui tem algo que também faz sentido. And there's something that also makes Às vezes a sense. gente acha que a aliança que o Senhor faz conosco Sometimes we think the covenant that God não does with tem us esforço nenhum da nossa has parte. no effort on our part. Não tem amém. There is no amen. Vou falar mais uma vez que acho que a galera não entendeu. I'm going to say it one more time because I don't think you understood. Às vezes nós pensamos Sometimes we think que a aliança que o Senhor tem conosco that the covenant that God has não with requer us de nós nenhum esforço. doesn't require from us any effort. Quer mudar de vida, irmão? You want to change your life? It's up to you. It's up to you. It's up to you. New York, New York. Depende de você, você que sabe. It depends on you. Você que sabe. You're the one who knows. O Senhor tem promessas e promessas. God has promises for you. E não vem cantar para mim que tem promessa de Deus não morre. And don't sing that those who have promises don't die. E isso é para outro culto. That's a different service. O Senhor tem promessas e promessas. God has promises and promises. Talvez o Senhor está te colocando na frente de um Jordão hoje, Maybe God is putting you in front of a Jordan today para dizer eu tenho promessas e promessas. to say, I have promises and Tá vendo essa promises. terra maravilhosa Do you que see manda this leite e amazing mel? land that has milk and É para honey? você, It's for you, para sua casa, for your house, para sua família. for your family. Mas isso só vai acontecer But that's only going to happen se você decidir if you comigo decide with fazer me uma aliança, to make a covenant como eu fiz uma aliança like com você. I've done a covenant. Nesse esquenta virada, In this warm up for the new year, eu vim dizer para você I came to tell you que o ano da aliança está chegando. that the year of the covenant is coming. A pergunta que eu quero te fazer: The question I want to ask, você quer fazer uma aliança com o do Senhor? you want to have a covenant with God? A palavra que eu tinha hoje era muito simples, The word that I have today is very simple, mas eu tenho certeza but I'm sure, que tanto em coisas simples but just as in simple things, como carregar pedras, like carrying o stones, Senhor também fala. the Lord also speaks. Por isso eu queria que você ficasse de pé nessa That's why I noite. would like you to stand. Será que você pode fechar os seus olhos? Can you close your eyes? Não, você não veio conhecer uma igreja. No, you didn't come to see a church. Não, você não veio ver um pastor. No, you didn't come to see a pastor. Os nossos amigos do F-Hope são incríveis, amém? Our friends from F Hope are amazing, aren't they? Mas você não veio ver o F-Hope. But you didn't come see F Hope. Você veio aqui porque o Senhor marcou um encontro com você nessa noite. You came here because Jesus has an encounter with you. Eu não posso terminar essa noite sem fazer uma pergunta. I can't end this night without asking a question. E com ela vem acompanhada de uma oração. And with that question comes with a prayer. E como eu disse, hoje pode ser só mais um dia. And like I said, it could be just another day, Ou hoje pode ser o dia que vai transformar a sua história para sempre. or it can be the day that transforms your life forever. Não por causa de mim. Not because of me, Não por causa dessa igreja. not because of this church, Não por causa de uma religião. not because of a religion, Mas por causa do Senhor. but because of the Lord. Feche seus olhos nessa noite. Close your eyes. Para você que entendeu o que eu preguei nessa noite, For you who understood what I preached tonight de maneira simples, in a simple way, poucos minutos, in a few minutes, mas você entende que nessa noite but you understand that tonight o Senhor te chama para uma aliança the Lord calls you for a que covenant não apenas toca você, that only touches you, mas vai tocar a sua casa, but it's going to touch your a house, sua família, your family, os seus filhos, your children, de geração em geração. in generation and generation. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu I coração. want you to put your hands over your heart.
Você que está pela internet You agora, who are online right now, feche seus olhos, close your eyes. coloque suas mãos sobre o seu coração. Put your hands over your heart. Essa com certeza, For sure, essa com certeza é a oração mais this importante da is sua for vida. sure the most important prayer in your life. Você não está entregando a sua vida para um pastor. You're not giving your life for a pastor. Você não está entregando a sua vida para uma placa de uma igreja, You're not giving your life for a church sign, para uma denominação. for a denomination. Você está entregando a sua vida a Jesus. You're giving your life to Jesus. O mesmo Jesus que tirou o povo do deserto, The same Jesus that took people from the desert. o mesmo Jesus que fez promessas a Moisés, The same Jesus that made promises to o Moses. mesmo Jesus que fez promessas a Josué, The same Jesus that made promises to Joshua. o mesmo Jesus que fez promessas a seu povo The same Jesus that made promises for his e people cumpriu cada uma and delas. fulfilled each one of Ele them. continua sendo o mesmo He's the Deus. same God. Ele tem uma aliança com He você. has a covenant with Ele you. quer a sua aliança com He Ele. wants your covenant with him. Por isso, feche os seus olhos. Close your eyes. Suas mãos sobre o seu Your coração. hands over your heart. Eu queria que você fizesse a oração mais importante I da sua want you to vida. do the most important prayer of your life. Eu queria que toda a igreja I repetisse, want the whole church to repeat. dizendo: Senhor Jesus, Saying, Lord Jesus, nessa noite at this night, eu entrego I give a minha vida ao Senhor. my life to you. Diga: Senhor Jesus, Lord Jesus, me arrependo dos meus I pecados. repent of my sins. Te peço perdão. I ask for forgiveness. Te peço, Jesus, I ask Jesus, escreve meu nome write my name no livro da in the vida. book of life. Diga: eu quero viver I want to live todos os dias da minha all the vida days of my para life a sua honra for your e honor para a sua glória. and for your Diga: glory. Jesus, Jesus, a partir de hoje as of today, nós temos uma aliança. we have a covenant. Meu Senhor, My Lord, meu Salvador, my meu